Evangelho de São João, quando nós orávamos, o Senhor colocava no meu coração, que nesta noite Ele quer provocar a nossa alma, o nosso coração, para um avivamento eucarístico. Sabe? Para um avivamento, para voltarmos a ter amor, aumentar o amor pela Sagrada Eucaristia, pela Santa Missa. Sabe, irmãos, vai chegar um momento, não sei se em breve ou num tempo muito longo, mas eu creio que vai chegar, que nós teremos que viver como os cristãos no início da igreja, e celebrarmos a Eucaristia às escondidas. É preciso nós pedirmos ao Senhor que provoque mesmo o nosso coração e nos dê um amor incondicional pela Sagrada Eucaristia. Né? Hoje nós podemos entrar na igreja, participar do grupo de oração e participar da Santa Missa de forma aberta, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema. Mas haverá momentos em que nós teremos que fazer isso às escondidas. Não sei se em breve, não sei se lá na frente, é só Deus que sabe. Mas é preciso hoje pedirmos ao Senhor que nos dê a graça de amarmos o pão do céu, a Eucaristia, a Santa Missa, de participarmos com fervor, com profundidade da Santa Missa. Amém? Pega comigo então o Evangelho de São João, capítulo 6. Nós iremos ver o versículo 35 até o 51. Todos amém? Todos acharam? Você que não trouxe Bíblia hoje, preste bem atenção. Veja esse texto entrar no seu coração e provocar mesmo esse avivamento eucarístico. Avivamento eucarístico. Para aqueles que já acharam, vai dizer assim a partir do versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me destes, vós me vedes, e não vedes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Murmuravam então dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, não o atrai, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse sim viu o Pai. Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que nele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a
nós pegarmos esse texto para rezar e meditar com calma, quanto Deus nos fala e quanto Deus provoca o nosso coração. Sabe? Quantas vezes, abrindo esse parênteses daquilo que foi essa noção do Espírito Santo no meu coração, mas quantas vezes nós vamos para a missa de forma de qualquer jeito, chegamos atropelando porque não temos um cuidado. Não sei se você sabe, nós podemos chegar em torno de 10 a 15 minutos para relaxarmos, acalmarmos o nosso coração, preparar a nossa alma para participarmos do seu sacrifício. E nós temos um texto como esse que Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Gente, que texto lindo! Viverá eternamente. Então quer dizer que eu vou à missa comum, então nós precisamos ponderar algumas situações. São Paulo vai dizer para nós na sua carta que quem come o pão, quem comunga o corpo do Senhor e não distingue o corpo do Senhor como da sua própria condenação. Então não é só comungar, não é só ir à missa e entrar na fila, que na fila é na fila da padaria, na fila do açougue, na fila da lotérica, na fila do banco, né? Nós entramos em procissão e recebemos o corpo do Senhor. Nós entramos nessa promessa que o Senhor nos faz essa noite. Quem come o meu corpo, quem comer este pão viverá eternamente. E veja, e o pão que eu hei de dar é a minha carne. Se você for contar nesse trecho, até mesmo a partir do 52, aparece 6 vezes a palavra carne. Jesus vai falar para nós 6 vezes que Ele nos dará da sua carne, e quem come da minha carne viverá eternamente. Por isso que os judeus se escandalizaram com Jesus. Esse texto, desde o capítulo 1, se nós vamos pegar, já começa toda a multiplicação dos pães. Jesus então faz o sermão, Jesus vai lá e ensina, e aquela multidão enorme precisava comer, e já estava tarde. Os discípulos vêm para ele e falam: ó mestre, já é tarde, e esse povo está tudo com fome, o que a gente vai fazer agora? Se a gente for sair daqui para ir comprar, não vai lá dentro, já está escurecendo. Jesus então vai lá, fala para mandar que todos se sentam, e por providência de Deus, tinha lá uma pessoa com 5 pães e 2 peixes, né? E se nós formos ver alguns pontos teológicos disso aí, 5 mais 2 o que é? 7. 7 na Bíblia indica o quê? Perfeição. Ó, é o alimento perfeito que o Senhor tem para nós. Jesus vai e alimenta todo aquele povo, ainda sobra 12 cestos e por aí vai. Só que o povo fica mal acostumado, né? A gente não fica mal acostumado com as coisas. A gente começa a ganhar as coisas muito de graça, né? Tá vendo muito fácil, a gente fica muito mal acostumado. E Jesus fala: olha, se vocês estão vindo atrás de mim, eu tenho de comer com vocês. Então Jesus começa a falar nesse texto maravilhoso. Só que quando ele começa a falar, e quando está falando do pão da vida, quem é o pão da vida, tudo bem. O povo já começa a me ouvir, como assim? Ele não é filho de José, ele não é filho de Maria, nós não conhecemos. Como que ele fala que ele desceu do céu? Como que ele fala que ele é o pão da vida? Mas quando ele começa a falar que ele vai dar a sua carne para comer, gente, não é estranho o ser humano comer carne do ser humano. Só que Jesus não está falando no sentido literal da coisa. Jesus está falando no sentido espiritual. Todo aquele que comer o pão que eu quero, todo aquele que comer da minha carne viverá para sempre. Veja, o comer para nós é uma necessidade vital. Nós temos necessidade de vida. A nossa alma deseja comer, deseja beber, deseja vida. Quando Jesus vai falar para nós que eu darei a vida eterna, então ele vai falar para nós: aumente em nós a ânsia de uma vida sem fim. Você já pensou você viver por toda a eternidade
tem o chibata, né? Tem um estacionamento coberto. E no dia de calor ao extremo, aquilo vira um forno. Gente, aquilo vira um forno. É um forno, né? E conforme você vai entrando, é mais ou menos assim no estacionamento, para fazer de conta. E conforme você vai chegando na porta para entrar na loja, com o ar-condicionado ligado, você vai recebendo aquele frescor. Você vai recebendo aquele frescor. E como está vendo com isso, a gente está saindo do inferno para entrar no céu. Porque é mais ou menos isso. Se nós formos ver no sentido, o sofrimento que nós vivemos aqui, o que Jesus vai falar, que eu darei a vida eterna, quem comer o pão que eu der, viverá eternamente, essa ainda esse sofrimento, essa luta que nós vivemos, e nós precisamos aproveitar bem. Eu falava com minha esposa esses dias, depois do momento de oração, depois o Senhor colocou no meu coração, assistimos um estava vendo na televisão, eu falei para ela assim: o que nós temos feito? Escute o que eu vou falar para você. O que nós temos feito para evitar o purgatório? Vocês pararam para pensar nisso? O que eu e você temos feito para evitar? Eu não estou falando de evitar o inferno. Eu não estou falando de evitar o inferno. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de evitar o purgatório. Porque se nós, para evitarmos o inferno, é preciso então nos afastarmos do pecado, e se nós tomarmos consciência disso e começarmos a viver uma vida reta, nós iremos evitar o inferno. Sim ou não? Sim. E o purgatório? E aquilo que nós fizemos no passado que causou consequência na nossa vida e na vida dos outros, o que nós estamos fazendo para evitar o purgatório? Gente, nós temos duas saídas. Primeiro, ou nós morremos de forma martirizada, ou nós vivemos uma vida de penitente ao extremo, para pagar as consequências dos pecados cometidos aqui na terra, para irmos morrermos direto para o céu. O que nós temos feito para evitar o pecado? Aí eu abro um outro parênteses dizendo: muitas vezes, irmãos, nós participamos da missa de uma forma, desculpa dizer dessa forma, não errada. Comungamos o corpo do Senhor de uma forma tão de qualquer jeito. Tá? Vamos para a missa, me desculpa da sinceridade, mas de uma roupa qualquer. Não temos o cuidado de escolhermos. Antigamente era assim, né? Tinha a roupa de sair, a roupa de casa e a roupa de missa. Era a melhor roupa que tinha, não é assim? Essa roupa é roupa de missa, era a melhor roupa que tinha. Para você ir em outros lugares, tudo bem, não que fosse de qualquer jeito, mas a de missa era de missa. Era a melhor roupa que tinha. Porque eu não vou para me mostrar para os outros, eu vou para me apresentar diante de Deus, daquele que é o pão da vida, que quer dar da sua carne, do seu corpo, para o nosso alimento. Para o nosso alimento. E somente o Senhor pode satisfazer a nossa ânsia de vida eterna. Quando nós participamos de uma forma coerente, verdadeira, mergulhada no mistério eucarístico. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor, e eu peço isso todos os dias que eu vou para a missa: Senhor, dá-me a graça de participar de uma forma piedosa dessa Santa Missa. Nós não temos dimensão do alcance de tudo aquilo que está acontecendo. Aliás, alguém vai dizer que se nós compreendêssemos, ouvíssemos o que acontece
nós não iremos suportar. Eu queria que você pegasse dois textos da Bíblia que faz alusão ao pão do céu. Pega comigo Êxodo capítulo 16. Dá uma olhada na sua Bíblia um pouco mais para trás. Êxodo capítulo 16, versículo 13. Todos amém? Sim ou não? Êxodo 16, 13. Êxodo 16, 13. Todos amém? Sim ou não? Êxodo 16, 13. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. Tendo evaporado este orvalho, eis que, sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um quanto for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos, mas quando se media com o gomor, aconteceu que tinha juntado muito, não tinha demais, e ao que tinha juntado pouco, não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Olha para o Deus. Agora vai comigo lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3. Reis, capítulo 19, versículo 3. Primeiro livro dos Reis. Esse texto vocês já viram. Capítulo 19, versículo 3. Amém? Enquanto você vai procurando, você vai ouvindo. Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante 40 dias. Durante um dia, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou pela segunda vez, dizendo: levanta-te, presta bem atenção, levanta-te, come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias tomou, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Irmãos, por que esses dois textos? Primeiro, nós vimos o Êxodo, que é o povo que o Senhor mandou para ele. O povo começou a reclamar para Moisés: nós não temos comida, tu nos tirasses lá do Egito para comermos de fome aqui no deserto. E eles começaram então a murmurar para Moisés, e Moisés vai lá para Deus e fala: porque eu já não sei mais o que fazer. E Deus fala: fala para eles que amanhã eles vão ter comida, carne e pão.
é carne, cordonizes e o pão, que seria o maná. Todos eles do Senhor. Na carta do livro, no primeiro livro dos Reis, Elias então confrontou contra os profetas de Baal, passaram a fim dos espadas 450. A mulher lá mandou que prendesse, matasse, ele fugiu de medo e vai para o deserto e deseja morrer. E Deus fala: levanta-te e come pela segunda vez, e tens um longo caminho a percorrer. Irmãos, nós entendemos que a Eucaristia é um elemento que nos fortalece, nós iremos nunca faltar dessa bênção. São Tomás de Antioquia vai dizer para nós, São Inácio de Antioquia vai dizer para nós, que a Eucaristia é o remédio da imortalidade. Remédio de imortalidade. Quem come do corpo do Senhor e sabe que está comungando, toda vez que eu comungo, eu falo do Senhor: Senhor, a minha alma está comungando. Já não é mais pão, já não é mais vinho, é verdadeiramente o corpo do Senhor. Você está entendendo? Verdadeiramente o corpo do Senhor. Irmãos, nós comungarmos e nos deleitarmos, nos deliciarmos e absorvermos tudo aquilo. Vocês já pararam para pensar que toda vez que você comunga, toda vez que você comunga no corpo do Senhor, você tem Deus dentro de você? Algo sublime. Um Deus que se faz tão pequeno para estar todinho dentro de nós, nos alimentar, nos curar, nos fortalecer, assim como Elias, dizer para nós: levanta-te e come, que tens um longo caminho a percorrer. Irmãos, enquanto o Senhor nos chamar pelo nome, nós temos um longo caminho a percorrer. Você pode comer das melhores comidas, mas se não comer o verdadeiro alimento que Jesus nos dá, que Ele fala 6 vezes para nós que nos dará da sua carne, que fala que Ele é o pão da vida, e todo aquele que comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu der é minha carne para a salvação do mundo. Irmãos, nós nunca iremos perder essa cabeça de que o amado da nossa alma, aquele que nos amou primeiro, nos espera no altar das cruzes. Vocês estão entendendo? Algo tão sublime que nos espera. Muitas vezes nós participamos, quando o padre passa de 1 minuto, essa missa demorou demais. São Padre Pio vai falar aqui no Calvário não tem relógio. Missa de Padre Pio durava em torno de 3 horas. O povo começava a reclamar, como nós reclamamos hoje, né? Essa missa está demorada. E começa a dormir na missa. O que tem desde antes, né? Padre Pio vai falar que um Calvário não tem relógio. Me cansa ficar ouvindo baboseira na TV. E olha que a gente não perde, né? O celular não está usando. A gente perde às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas. O bendito celular rodando para cima e para baixo. 1 hora da Santa Missa é demorado. Sem se inverter. Tem uma paróquia linda, a paróquia de Santana. Tem um padre que nós gostamos muito. A missa dele, ele fala que a homilia dele demora muito. Demora nada. É o tempo necessário para nos alimentar da palavra, como que é pão, alimento, e da mesa eucarística, que é alimento para nós. O Catecismo da Igreja Católica do número 103 vai dizer que a Igreja venera o mesmo amor, a Sagrada Palavra, a Escritura e a Sagrada
Por isso que na missa nós temos as duas mesas, para nos alimentarmos da mesa da palavra, para nos alimentarmos da mesa da Eucaristia. O Senhor nos dá de alimento da Eucaristia na palavra. Ele é o nosso alimento verdadeiro. Depois, mais à frente, nesse texto, porém, nós estamos enfrentando, o povo já começa a se escandalizar e começa a ir embora. E Jesus vê o povo ir embora, fala para os discípulos: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Vocês também não ficaram escandalizados com isso? Não querem ir também embora? E Pedro, graças a Deus, eu tenho o mesmo temperamento que ele. Eu corto a orelha quando Jesus fala uma coisa. Ele vai dizer: Senhor, aqui nós iremos. Somente tu tens palavra de vida. Nós precisamos falar para o Senhor assim: Senhor, para onde nós iremos? Não existe outro lugar que nos dê o alimento verdadeiro. O mundo dá qualquer alimento, vocês entenderam? Nós nos alimentamos de porcarias. E o Senhor vai nos dar um alimento para a vida eterna. Bata no seu peito e diga: eu quero este alimento, porque eu quero viver para a eternidade. Eu quero viver para sempre com o meu Senhor. Eu quero comer este alimento do pão vivo, da sua carne, e beber do seu sangue, para viver eternamente.